Meus amados, o texto que eu li fala de um momento específico onde os fariseus levam uma bronca de Jesus. Eles, olha, vocês estão dificultando demais. Eu sei que o processo é de cruz, eu sei que o caminho é estreito, e Jesus deixa isso muito claro. Só que esses homens estavam elevando demais o nível. Eu lembro muito bem do batismo, o último batismo, eu acho, que foi o batismo que o Schiffer estava aqui, se batizou. Foi o último Schiffer. Foi, né? Foi no final do ano, ou no início do ano. Foi, né? Janeiro. Ele estava aqui, entrou nas águas e com o cabelo dele azul. E aí, depois que ocorre o batismo dele, chega uma pessoa para mim e vem me dar um abraço e dizer que estava emocionadíssima e porque há um tempo atrás ele fez o curso de batismo, as aulas de batismo e não deixaram ele se batizar porque o cabelinho dele estava um pouquinho grande na época. Essas coisas vão caindo em desuso, né? Vai saindo do uso, só que você deve lembrar que situações assim eram bem naturais há um tempo desse, né? E a gente vai chamando isso de legalismo, é um conjunto de regras humanas. Você deve lembrar, na minha época que eu decidi por Jesus, uma das questões que eu fiquei assim em dúvida se aquele pontapé, se eu queria Jesus mesmo ou não, porque eu ouvia falar que se eu fosse crente, eu não poderia mais jogar bola. E aí eu ficava naquela, meu Deus, como é que vai ser a minha vida sem bater um racha, sem assistir futebol, sem fazer isso, tendo que usar calça comprida direto, só uso bermuda direto, ainda mais aqui nesse calorzão do Ceará, né? E essas regras vêm acontecendo e Jesus olha para aqueles homens naquela época, aquele tempão atrás, e Jesus diz, olha, vocês estão dificultando demais, algo que realmente envolve cruz e morte, mas que não é tão difícil assim, não é composto ou é formado e moldado a partir de regras humanas. Quando a gente vê essa palavra legalismo, a gente vê que um conjunto de regras quer nos aproximar do Senhor. E a igreja primitiva passa por isso. Hoje eu tenho uma intenção, eu espero sinceramente que eu consiga, mas já estou conformado que provavelmente essa pregação acontecerá em 2 partes, hoje e numa outra quinta-feira. Mas eu quero dar um contexto para que você entenda que não é uma luta só nossa, não é algo só nosso. Talvez o Schiffer fosse barrado de algumas igrejas por conta do cabelo, da cor do cabelo dele. Talvez você já tenha acontecido algo semelhante com você, por conta das suas vestes, por conta da sua aparência, da sua maquiagem. Né? Eu sei de histórias de crentes, irmãs fiéis ao Senhor, que elas, depois que se converteram a Jesus, que entraram na igreja, elas não mais se depilaram. Olha que coisa linda. E a canela ia crescendo, o pelo da canela, da axila ia também crescendo, porque ela foi ensinada, veio o dogma que esse tipo de uso, um prestobarba, um gilete, ia contra o Senhor e era pecado. Isso traz uma prisão gigantesca sobre pessoas. A igreja do Senhor, nós precisamos entender um contexto importante para que a gente chegue no ponto sobre os nossos dias, sobre o legalismo. Se o irmão conseguir me dar um retorno aqui, estou ouvindo só praticamente vocês aí. Mas a sua Bíblia, ela é dividida em 2 partes. Quem me ajuda? Nós temos o Antigo Testamento, certo? E nós temos o Novo Testamento. Alguns chamam de Antiga Aliança e Nova Aliança em Jesus. Ou seja, mas o porquê desse termo, aliança e testamento? Porque esses livros que compõem o Antigo Testamento e essa conduta, ficou show, irmão, essa conduta, ela é baseada em regras, em atitudes e normas que vai enquadrando a pessoa em circunstâncias. Se você ler a sua Bíblia, quem está lendo o calendário bíblico aí está vendo que o grande profeta do Antigo Testamento que recebe essas regras é chamado Moisés. Ele sobe ao monte, Deus se revela para ele e dão essas regras, leis. E a partir de regras e leis existem punições. De maneira que se o Átila ele desse muito trabalho, Everardo e a Marilza, e fosse do Antigo Testamento,
microfone aí. Oi, voltou. Ele teria que ser apedrejado no Antigo Testamento, como punição para o comportamento dele. Então, regras, leis e punições muito duras. Oi, ei, pronto. Olha o que o carneiro faz. Não sei qual é tem um aqui que é isso. Tem um cheiro do carneiro esse. Ele marcou um microfonezinho para ele aqui, show de bola. Agora tenta equalizar aí, irmão. Deixa eu ver se eu desliguei aqui o outro. Oi, ei. Oi, pronto. Era baseado em regras, punições. O exterior era como se importasse muito mais do que o interior. Você vai ler e vai entender que o Novo Testamento, alguém me ajuda, se inicia em quê? Isso. Só que não é. É e não é. Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos, Jesus, enquanto está aqui na terra, ele ainda está no Antigo Testamento. Ele ainda tem que cumprir aquelas leis. Ele ainda tem que cumprir aquelas regras. Ele não pode errar, porque ele é perfeito, puro, nele não se encontrou nenhum tipo de pecado. Por isso que os fariseus chegam para Jesus e querem cobrar Jesus sobre o sábado. Querem cobrar Jesus sobre aspectos exteriores, sobre festas, sobre o sábado. Tem pelo menos 3 grandes festas na caminhada do povo judeu que a gente vê, mas entenda o seguinte, o Antigo Testamento é para um povo específico e para uma época específica. Jesus vem ainda durante esse Antigo Testamento, essa antiga aliança, e é inaugurada uma nova aliança a partir do sacrifício de Jesus. Naquele momento que Jesus morre na cruz, se sacrifica no nosso lugar, o derramamento de sangue dele, inicia-se uma nova aliança. Como algo simbólico, você deve lembrar que o templo, os meros mortais como eu e você, a gente não poderia ter acesso diretamente ao Senhor. Existia um homem, um sumo sacerdote, que intercedia junto a Deus por nós, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Quando Jesus morre, esse local, que só ele podia entrar, esse véu é rasgado, como um símbolo. Olha, começa-se uma nova época. Começa-se uma nova aliança. Agora vocês têm acesso, a hora que quiser, ao Senhor. Colossenses capítulo 2, do verso 13 em diante, diz assim, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em quê, igreja? Ordenanças. Ele está falando aqui do Antigo Testamento, certo? Principalmente os primeiros livros da Bíblia falam sobre essas ordenanças, essas dívidas, e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a e tendo despojados os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, verso 16 é importante, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de... E ele explica, estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. A igreja primitiva, perceba, era um grupo de judeus que recebe Jesus, Jesus inicia a caminhada com eles, Jesus se sacrifica na cruz, inicia-se uma nova aliança, só que eles se encontram num momento ali meio que perdido. E aí? O que é que fica do antigo? O que é que significa essa nova aliança? E o que é que a gente deve ficar com ela? O sábado guarda ou não? Essas festas se guarda ou não? A Torá, as leis cerimoniais, ela deve ser guardada ou não? Eu posso me alimentar de determinados alimentos ou não? O que é que fica, o que é que não fica? A igreja fica meio que perdida quanto a isso. Jesus, ao falar, ele eleva o nível e diz, olha, a nova aliança será baseada muito mais no seu interior do que no exterior. Porque os fariseus, essa raça que Jesus repreende tanto, eles tinham cerca de 600 mandamentos a mais do que a Bíblia já descreve. Era mandamento para tudo.
Todas as coisas. Para você ter uma ideia, por exemplo, o homem poderia se separar da sua esposa se ela fizesse uma comida sem gosto, não tivesse saborosa. E eles vão criando esse tipo de leis, uma lei muito machista também, mas para satisfazer as suas vontades. Jesus inaugura, olha, não é bem por aí. O Sermão do Monte, que está lá em Mateus, capítulos 5, 6 e 7, Jesus vai falando que, olha, não é a aparência que Deus quer, mas Ele quer muito a sua essência. Olha, quando vocês orarem, não vão para as esquinas, não apareça para todo mundo, que nem fazem os fariseus, os mestres da lei. Vá para o seu quarto e no secreto. Jesus está mudando. Olha, na antiga aliança, esses homens faziam coisas para aparecer. Agora, importa muito mais o seu coração. Quando você vai jejuar, você não deve aparecer com o rosto desfigurado, para que todo mundo veja, olha, o pobrezinho está de jejum, está sujo, está triste. Ao contrário, Jesus manda, lava teu rosto, que ninguém perceba, que o vosso Pai te recompensará. Porque Ele vê o que você está fazendo em secreto. Quando você for dar esmolas, que a sua mão não saiba o que a outra está fazendo, tem que ser no secreto também. E Ele vai dizendo isso, ponto após ponto. Ouviste o que foi dito, eu, porém, vos... Nesse momento, no Sermão do Monte, Jesus está mudando. Olha, a lei era essa. Ouviste o que Moisés falou, certo? Mas eu, porém, vos digo. Agora importa muito mais o seu interior. Mateus 5, verso 27 diz assim: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Jesus está elevando o nível, dizendo, olha, não é nem sobre o ato do adultério em si, sobre o tocar, sobre o beijar, sobre o ato sexual em si. Desejou no coração, você já cometeu o adultério. Você já efetuou o pecado no seu coração. Que Jesus está dizendo, olha, não importa tanto mais a aparência, que era a antiga aliança cheia de regras. Importa muito mais agora o seu interior. Por isso que ele diz, olhem, por Deus busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. É muito fácil nesse lugar a gente levantar nossas mãos, a gente ficar de pé, e a gente fingir uma adoração, mas Deus conhece a adoração de cada um aqui nesse lugar. É muito fácil a gente transparecer coisas nesse lugar. É muito fácil para um pregador se apresentar bem, feliz. A Mayra falou algumas vezes hoje sobre felicidade. É muito fácil transparecer felicidade, ainda mais depois de um tempo ministrando. Mas Deus sonda o nosso coração, que é onde importa para o Senhor. O legalista, ele tem esse hábito de transparecer coisas, enquanto o seu interior não está muito bacana. Então Deus quer nos libertar disso nessa noite, em nome de Jesus. Não é só sobre cumprir regras. Eu acho lindo, tem pessoas que entram na igreja e a primeira pergunta que faz, pastor, o que é que eu tenho que deixar de fazer? Um dia desse, uma irmã que gosta muito de andar de bicicleta perguntou, pastor, ainda posso andar de bicicleta? Eu, claro, minha irmã. Eu ainda posso competir, pastor? Claro, deve, para a glória do Senhor Jesus. Porque não é sobre esse tipo de aparência de normas e regras que vai nos aproximar do Senhor. O legalismo tem um conceito que eu gosto, diz o seguinte, acredita que o cumprimento de regras aproxima o homem de Deus. E não o meu coração, mas somente eu estar cumprindo regras. O cumprimento da minha calça, a frouxura da minha calça, o comprimento da manga da minha camisa ou a saia que a irmã está usando. Eu não, a irmã está usando. Em nome de Jesus, vai dizer se a pessoa está próxima ou não do Senhor. Se o irmão conseguir, nesse microfone agora, me dar retorno, ajudaria demais. Mas aí ele tem essa sensação que a dor gera merecimento. O legalista acha que quanto mais sofrer, mais próximo estará do Senhor. E aí eu já não posso mais ter o meu sábado com minha família e pegar uma casa de praia, porque o sábado é do Senhor e eu tenho que sentir dor, porque Jesus pagou o preço por mim, mas eu tenho que de alguma forma também sofrer na minha pele, para que eu sinta que eu mereça a salvação também. Eu tenho que ser mais um fariseu, criar regras para que me aproximem do Senhor. Porque, afinal de contas, minha salvação é algo tão grande que eu tenho que fazer algo para sentir que eu mereço esse negócio. Diga para a pessoa do seu lado, em nome de Jesus, você não pode fazer nada para merecer a sua salvação.
Meu querido, para comigo aqui, ó. A salvação é um presente de Deus. Repita comigo, presente de Deus. É um favor imerecido. Eu não mereço, você não merece. A única coisa que você pode fazer é ter fé em Jesus. E pronto. Pastor, mas tem que ter alguma coisa que eu ajude na minha salvação. Nada. Fé em Jesus, Ele te entrega um presente, algo tão grande. Pastor, mas é algo tão grande. Como é que alguém me dá um carro, um Corolla, sem que eu faça nada por ela? Eu tenho que procurar o que é que eu tenho que fazer por essa pessoa. Nada. Crê em Jesus Cristo todo o seu coração, confessar Ele diante dos homens. Você está salvo, já é salvo, porque é um presente do Senhor para a sua vida. Então, o legalismo, ele quer nos levar a acreditar que normas, regras, e quanto mais meu corpo sofre, mais eu vou merecer algo e me aproximar do Senhor. Enquanto que não, isso é um pensamento farisaico do Antigo Testamento, e que Deus, agora nós vivemos numa nova aliança em Jesus. Perguntaram isso para Jesus. João 6, verso 28 diz assim: então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Eles estão colocando no nível de obras. O que é que Deus espera que eu faça para ser salvo? Jesus responde assim, ó, a obra de Deus é esta: crer naquele que enviou, que Ele enviou. Isso. Se você crê em Jesus, que Ele ressuscitou dos mortos, crê que Jesus venceu a morte, crê que Ele veio para te salvar, você está salvo em Jesus. Não precisa mais penitência, não precisa pagar nada para o pastor, que pena. Gostaria muito de receber dinheiro seu. Não precisa. Não precisa sentir dor na sua pele. Pastor, mas eu acho que o jejum vai me ajudar na minha salvação. Ajuda nada. Nada que você faça ajuda quanto à sua salvação. Então, não são suas atitudes exteriores que vão lhe aproximar do Senhor, mas Deus quer principalmente o seu coração. A nova aliança em Jesus é ligada ao coração do homem. E aí fluirão rios de água viva. E aí a árvore vai dar bons frutos. Não porque ela se espreme, se esforça. É um pé de cajueiro se esforçando para dar melancia. Nunca vai dar. Vai dar caju direto. Mas se no seu interior você decidiu por Jesus, Deus te faz uma nova criatura. E a nova árvore começa a dar bons frutos que provem a minha fé em Jesus. E é algo normal que aconteça. O legalismo, essas regras, vão colocar prisões nas suas mãos. Jesus nos chamou para a liberdade nele. Eu soube de casos, eu já atendi inclusive uma irmã, há muito tempo atrás, que ela tomava banho vestida. De vestido. Podia ser nem com shortzinho e top, não. Do jeito que a irmã ia para o culto, vestida, ela não podia tirar aquela roupa. Meu amado, olha que prisão um tipo de vida dessa. Olha o tipo de banho dessa irmã. Vestida, aprisionada com isso. Entenda o seguinte, vamos colocar algumas regras aqui para que você perceba o que é legalismo e o que é Bíblia, que é palavra do Senhor, porque também a Bíblia não vai permitir que você faça tudo. Mas uma das primeiras coisas que você vai perceber no legalismo é que com o passar do tempo aquilo ali se esvai. Com o passar do tempo aquilo ali não dura. De repente surge uma nova regra, surge um novo conceito, e aí alguém tem uma visão, uma revelação que tem que ser um comportamento de tal forma. Se você esperar, aquilo ali se esvai. Colossenses, esse capítulo 2, é um texto forte contra isso, que a igreja estava enfrentando nessa época. Verso 22 diz assim: todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo quê? Pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria. Meu amado, tem muita aparência de sabedoria exigir que um pregador use paletó aqui na igreja, ou em qualquer outra igreja. Tem ou não tem? Tem um argumento perfeito para isso. Olha, você vai falar de Deus. Então, Ele é o Rei dos Reis. Você tem que estar muito bem vestido. Se você vai para uma audiência e vai muito bem alinhado, arrumado, ainda mais com Deus, tem que ser de paletó. A gente sabe até tem até uma música, né? Um corinho aí de fogo, mandando o paletó pregar no lugar do pregador. Mas tem aparência de sabedoria essas coisas. Tem aparência. Olha, irmã, não use mais maquiagem. Tem aparência de sabedoria. Meu Deus, eu tenho que estar feia mesmo. Porque Jesus não tinha parecer nem formosura. Por que eu vou estar bonita? Vão ter argumentos que favoreçam a isso.
tem aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Então, a primeira coisa, com o passar do tempo, vai se desfazendo. Graças a Deus, as igrejas, com o passar do tempo, estão deixando de exigir tanto que o homem só ande de calça. Estão permitindo um pouquinho mais o cara andar de short, de bermuda, né? Porque com o tempo se esvai. Quando é algo de Deus, a Bíblia é atemporal, amém? Se Deus diz não na Bíblia, é não por todo o tempo. Não muda pela estação, não muda porque alguém teve uma visão nova. Se vai mudando com o tempo, provavelmente é regra humana, porque as regras do Senhor não mudam. Então, segunda coisa, o legalismo geralmente está ligado a uma fraca interpretação de textos bíblicos, que geralmente eles descartam contextos. No início da minha conversão, eu escutei muitas pregações do pastor Silas Malafaia. Ele tinha uma frase dele, não sei nem se é dele, mas eu amava. Dizia assim: texto sem contexto é pretexto para a heresia. Escutava direto, indo para Fortaleza, para a faculdade, no MP3zinho desse tamanho. Não sei se você foi dessa época. Baixava à noite, escutava no outro dia a pregação. E aí, ouvindo as pregações dele, e sempre ficava isso, texto sem... Então, o legalista, ele pega textos isolados, sem o contexto necessário e adequado, e quer impor aquilo ali como regra. O legalismo, meu amado, é muito grave. Porque, imagina, a liberdade que nós temos em Jesus nesse lugar. Nós pregamos um evangelho do seu interior, que deve fluir do seu interior a mudança. E é muito bom entender que eu, nesse lugar, você sabe do meu perfil enquanto pastor. Eu não ando aqui pegando no pé de ninguém. Porque se a pessoa resolve mudar porque eu perturbei ela, daqui a pouco ela desmuda. Ela não se mantém. Mas, meu amado, você não tem a ideia de perceber que de repente chegam pessoas para mim: pastor, Deus me chamou e me desafiou a largar tal fonte de renda que eu tenho. E eu sei que a pessoa vai sentir na pele. E eu sei que é do Senhor aquele chamado. Mas eu não precisei exortar ela ainda naquele momento. Mas ela, pelo convencimento do Espírito Santo, ela vai e resolve mudar no Senhor. Não são regras exteriores que são impostas. Mas o legalismo é muito grave, porque estreita o caminho da salvação. A gente começou aqui lendo Mateus 23, verso 13. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazer. Tem muita gente que, num passado recente, deixou de escutar o evangelho por conta de regras humanas. Não toque, não apalpe, não faça isso, não faça aquilo, não coma isso, não coma aquilo, a sua aparência, não vista isso, aquilo. E foi fechando o reino dos céus para pessoas que talvez estariam com o coração aberto a escutar o evangelho do Senhor. Esse mesmo texto, Colossenses 2, verso 18, diz assim: não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Regras humanas podem ser um empecilho para que pessoas encontrem a salvação. Pastor, como é que eu prego o evangelho? O evangelho é sobre Jesus. É Ele, é sobre o nome dEle, é sobre abraçar Jesus. Nesse processo você vai largar um monte de coisa. Você vai cortar, vai mudar suas vestes, sua aparência, tudo em você vai ser moldado em Jesus. Mas não porque o homem está cobrando isso de você, mas porque o próprio Deus habita em você. A igreja primitiva passou por isso. Existe um legalismo bem antigo, que a igreja passou por isso na época de Atos. A gente está lendo, por exemplo, aqui Colossenses, a igreja lá em Colossos estava passando por isso. O verso 16 desse capítulo 2 diz: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem. Tinha gente julgando a igreja que ela estava bebendo determinada coisa ou comendo determinada coisa. Talvez os irmãos lá estavam comendo uma carninha de porco. Quem ama costelinha de porco? E talvez os irmãos olhavam lá, os judeus olhem para ele: vocês, cristãos, vocês não devem fazer isso, porque olha aqui, aí abria a Torá e mostrava o texto, que não poderia comer da carne do porco. E aí estavam julgando sobre o que ele comia, bebia, festividade, o sábado, as festas dele. É um problema
desde essa época, homens e mulheres querendo restringir o comportamento das pessoas, tirar a liberdade da pessoa em Cristo Jesus. Tanto é que chegou um ponto da igreja se posicionar quanto a isso, porque alguns diziam, por exemplo, olha que lindo, o Djaí decidiu por Jesus. Na época, os judeus que vinham desde a antiga aliança diziam, olha, o símbolo da fé é a circuncisão. Você sabe o que é a circuncisão? Cortava o garotinho de 8 dias de idade, cortava a pelezinha do órgão do menino. Aí cortava. E a igreja, alguns estavam querendo impor isso nos novos convertidos. Imagina, o cara com 30 anos, o procedimento que ele ia passar, a dor que ele ia passar. E aí surgiu um debate na igreja. Tanto que tem o primeiro concílio, chamado Concílio de Jerusalém, que os apóstolos se levantam, argumentam, lê na sua casa, Atos 15, eles se juntam diante desse tema, e aí? Tem que circuncidar o Djaí com 20? É novo. Com 20 anos ou não? Ou é só a fé em Jesus? Ou tem que ter essa marca nele? E aí, teve a reunião, o concílio, e aí, o verso 1 do capítulo 15 diz assim, alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar os irmãos, se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Ou seja, a salvação dependia desse corte nos homens. Pedro então se levanta e argumenta no versículo 10, então, porque agora vocês estão querendo tentar a Deus, impondo sobre os discípulos um jugo ou um peso que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar. Pedro argumenta, olha, não tem sentido. O fardo que é a Torá, essas regras, essas leis, a gente querer impor nos novos convertidos, nos gentios. E aí eles argumentam, falam sobre isso e o que é que eles decidem? Percebam o seguinte, o Antigo Testamento não deve ser colocado de lado, a Antiga Aliança. São sombras do que haveria de vir. Então, existem princípios ali que devem ser respeitados. Por exemplo, a nossa igreja, ela tem um culto chamado culto de primícias. Primícia é um princípio do Antigo Testamento. É claro que a gente não funciona daquela forma, mas a gente entende que o primeiro ato do homem deve ser em direção ao Senhor. E isso glorifica a Deus. Então, eles se reúnem e dizem, olha, nós não vamos descartar toda a antiga aliança, mas vamos entender alguns princípios aqui que a gente deve, a partir de agora, seguir em Jesus. Verso 28 diz assim, é o final. O que eles entenderam que a igreja deveria continuar fazendo. Pontos do antigo que deveria ser feito ainda na nova aliança. Poucos, muito poucos. Olha aqui, verso 28. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. Vamos lá, 29. Primeiro, abster-se de quê? Comida sacrificada aos ídolos. Isso vale para a gente também. Ah, pastor, eu vi ali uma comida que é sacrifício para tal coisa, eu estava morrendo de fome. Abstenha-se disso em nome de Jesus, irmão. Tá? Seja a cachoeira que for, o local que for, não precisa fazer esse tipo de coisa em nome de Jesus. Vamos continuando. Segunda coisa, abstenha-se do quê? Do sangue. Pastor, minha galinhazinha cabe dela. Em nome de Jesus. Conselho dos apóstolos, abstenha-se do sangue. Tem um negócio aí também, que é um nomezinho bonito, que só, mas no final de contas é sangue. É pato ao molho. Quem é que é da cozinha aqui que entende? Tem um tipo de molho que é sangue. Ninguém? Ninguém sabe. É o quê? Pargo. É um negócio assim mesmo. Eu acho que é isso mesmo. É, isso mesmo. No final de contas é sangue. Então o que é que ele está dizendo? Olha, abstenha-se da comida sacrificada, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. Descarta a circuncisão, descarta sábado, descarta rituais, descarta ofertas, pombas, sacrifício de animais, descarta tudo. Essas 4 coisas aqui, se a igreja, a partir da nova aliança, respeitar, é o suficiente como princípio para a nossa caminhada no Senhor. Então, serve para a gente. Mas desde essa época, a igreja primitiva sofre com pessoas que querem impor
Se você ler o livro de Gálatas também, homens estão querendo impor comportamentos e regras na igreja. E Paulo está batendo de frente, dizendo que não são essas regras, isso perece pelo uso, pelo costume, a liberdade e a vida encontram-se em Cristo Jesus. E na história da igreja mais recente tem também isso. Mulheres sofriam até um dia desse, pelo menos boa parte, com as suas roupas, e homens também. Homens somente de calça. O homem estava em casa tranquilão, assistindo o seu jogo, o seu futebol, escondido até do pastor dele, porque não pode assistir futebol. Tinha que ir na mercearia comprar alguma coisa, vestia uma calça para sair de casa. A mulher só podia usar saia. Eu lembro o quanto é chato trocar de roupa para sair de casa, lá em Portugal. Morrendo de frio, dentro de casa a gente ficava de boa, de short, de camisa. Meu Deus do céu, quando a Jojó pedia para ir no mercadinho comprar alguma coisinha, tinha que se empacotar, vestir 3 calças, 15 camisas, coisas do tipo. Eu fico pensando, meu Deus, como é a vida desses irmãos. Eles pegam textos, os legalistas pegam textos e aplicam de maneira exagerada, sem interpretar o texto. Vamos lá, eu quero com vocês aqui caminhar em alguns textos. Quem sabe Deus traga luz para a sua vida e liberdade ao seu coração. Deuteronômio 22 é o que eles usam para falar da roupa do homem e da mulher. Verso 5. A mulher não usará roupas de homem, e o homem não usará roupas de... Pois o Senhor, o seu Deus, tem aversão por todo aquele que assim... É o texto usado para defender que o homem só pode usar calça e a mulher só pode usar saia. Onde diz isso aqui, para mim não é claro. O texto fala, de maneira clara, a interpretação boa do texto, que a mulher deve se vestir como mulher. Isso o texto está falando. E o homem deve se vestir como... E aí vai contra algumas roupas novas. De repente chega um irmão aqui, o Carneiro, no louvor, sobe aqui de cropped. Além de ser muito lindo a cena, mas vocês sabem que um dia desse entrou na moda para os homens, esse tipo de coisa. Sim ou não? Viram ou não viram? Um monte de artista aí usando cropped. Blusinha aqui na metade, um binguinho de fora. E aí sobe aqui. E aí o erro está aqui. Justamente o texto diz, olha, o homem se veste como homem. Nada disso, Carneiro. Essa camisa aí não é nem para mulher. Está mostrando barriguinha na igreja. Quanto mais para homem. Então, respeita isso. Em nome de Jesus. O que o texto, de maneira clara... Pode manter o texto, por favor. Enquanto nesses pontos que eu vou falando, deixa o texto. O que, de maneira clara, está dizendo é isso. O homem se veste como homem. Tem roupa para homem. E tem roupa para mulher. Em nome de Jesus. Da mesma forma, sei que está na moda calça para homem acolchada, mas tem calça que está passando do ponto. E já é meio estranho. Eu tenho amigos que compram calça de mulher, porque fica bem torando nas pernas dele, que acha bonito aquilo ali. É ridículo. Ridículo, porque perna de homem é um negócio feio. Só tem um negócio no meio, que é o joelho, o resto é tudo fino, feio. Mas, o que o texto está dizendo aqui é isso. Ao mesmo tempo que é liberado, não, mulher saia, homem é calça. E olha o erro, olha a hipocrisia do legalista. Tem ou não tem, amados, saias, dependendo do tecido da saia da mulher, que é muito mais sensual do que uma calça jeans. Sim ou não? Demais. Dependendo do tecido. Percebam, tem saias que são curtas. E aí, saia curta pode? Qual é o comprimento? É 1 palmo, 2 palmos, o que é? Então, o texto não está colocando restrição quanto a isso, mas a boa moderação da mulher se vestir enquanto mulher. Coisa linda é uma mulher feminina, vestida como mulher. Algum homem concorda comigo? E coisa muito bonita também é homem vestido como homem. Sim ou não, mulheres? Vixe. Vocês gostam do cropped, aí eu estou por fora do negócio. O que é que o texto diz? A hermenêutica diz que tem que ter um texto afirmando e elucidando aquilo. Olha para a Bíblia como um todo. 1 Timóteo capítulo 2, verso 9. Diz assim, da mesma forma quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição. O autor aqui, inspirado pelo Espírito Santo, não está preocupado em descrever o tipo de roupa. Mas a base é o quê? Decência e... Em nome de Jesus.
Em nenhum momento aqui a Bíblia está querendo. Então, se você, antes de vir para a igreja, olha no espelho e faz algumas perguntas. Primeiro, está decente a minha roupa? Não está vulgar? Não está chamando atenção para mim? Faça essa pergunta. Está decente a roupa desse rapaz? Sim ou não, igreja? Não chama atenção para ele. Sim ou não? A gente nem está vendo ele direito. A não ser o tênis novo dele. Mas faz essa pergunta. Olha no espelho e se pergunta. Meu amado, quantidade de pessoas que chegam para mim, pastor, fulana de tal, foi de tal forma para a igreja. Pastor, minha amada, em nome de Jesus, eu compreendo que você entrou na igreja agora, você leva um tempo para comprar roupa. Mas, minha irmã, depois de um ano, com a licença da palavra, toma vergonha na cara, em nome de Jesus. Você vem para a casa do Senhor, deu tempo para comprar roupa, deu tempo de se vestir de maneira decente e ordenada para glorificar o Senhor Jesus. Não precisa o pastor chamar a atenção de ninguém. Faça para a glória do Senhor Jesus. Você vem para cultuar a Deus. Não chame atenção para você. Em nome de Jesus. Ah, pastor, eu malho é para isso. Que nada. Isso é instrumento do Senhor e tudo é para a glória do Senhor Jesus. Desconta, malha a partir de hoje para a sua saúde. Fica bonita, mas para o teu marido. Se cobre para ele. Em nome de Jesus, não precisa nenhum homem ver o seu corpo para lhe desejar. Esses homens, você vai quebrar a cara com eles. Se homem se aproxima de você pelo seu corpo, simplesmente, certamente você vai quebrar a cara com eles em nome do Senhor Jesus. Evita isso em nome de Jesus. Os homens também se vestem de maneira decente. Eu sei que homem é bicho feio. Dificilmente vai ter alguma roupa que vai lhe ajudar. Então se cubra o máximo que lhe ajuda ainda mais. Aí depois de casado, você tira a blusa para sua esposa, ela, meu Deus do céu, eu não sabia que era essa grade, pelo amor de Deus. Vai lhe ajudar. Siga esse conselho em nome de Jesus. Um dia desse, mulher era proibida de usar brinco. Alguém é dessa época? Algumas igrejas ainda, isso é verdade, né? 1 Pedro, o texto que eles usam. Vamos lá, vamos ver se dá tempo. 1 Pedro, capítulo 3, verso 3 em diante. Diz assim, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias ou roupas. Segura aí, o texto é claro. Não deve estar em enfeites exteriores, então é brinco, é relógio, ainda mais cabelo trançado. Eu tenho uma irmã aqui com cabelo trançado hoje. Nenhuma vai levantar a mão, né? A Silvia. Olha, e joias de ouro ou roupas finas. A sua beleza não deve estar nisso. E aí, os legalistas pegam o texto e dizem, é errado. O brinco, a joia, o cabelo trançado, a roupa fina, tá aí o texto é claro. Mas lembra que toda boa leitura da Bíblia tem que ter o contexto. Texto sem contexto é pretexto para... A Bíblia se responde por si mesma, verso 4. Pelo contrário, a beleza, que está falando aqui do verso 3, esteja no seu interior, que não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Meu amado, o que é que o texto está dizendo aqui para vocês? Interpretação textual simples. Ele está proibindo o uso dessas coisas, da trança, da silva, sim ou não? É um texto sobre prioridades. A beleza da silva não deve ser somente as tranças dela, embora seja muito bonito, mas deve ser o quê? O seu interior, espírito manso, a maneira como ela trata, que ela é no GF, é na igreja, o serviço dela na igreja. Então, olhando para isso tudo, a Silvia é linda ou não? Sim ou não, igreja? Ela serve ou não? É sobre isso. O conselho não é perder a aparência, e por conta disso, os legalistas pegam isso e proíbem todo tipo de beleza nas mulheres. Lá vai a irmã, sem maquiagem para o culto, sem brinco para o culto, cabelo por fazer, amarra de qualquer jeito, vai de qualquer forma. E aí o marido dela olha para aquele negócio, não, ainda não é cristão, meu Deus, depois que essa mulher entrou na igreja, tá feia, tá horrível, perdeu a beleza dela. O diabo vai e começa a tentar o marido. Estratégia do diabo. A boa interpretação disso não é proibição, mas prioridade. Da mesma forma, cabem aos homens aqui. A sua beleza, meu amado, não está na sua barba. Não está no seu perfume. Na sua roupa que você está usando. Não está nisso. Sua beleza do cristão deve estar no seu
Interior. É para isso que Cristo nos chamou. Se você veio para cá se achando bonito, pela maneira que você se veste, se ornamenta, perca isso em nome de Jesus. Malhe, principalmente para glorificar a Deus, para que o templo do Espírito Santo seja bacana, saudável, mas para a glória do Senhor Jesus. Até um dia desse era proibido homens ter cabelo comprido, sim ou não? Ainda tem, eu estou falando assim como se fosse há um tempo atrás, mas algumas igrejas ainda trabalham dessa forma. O texto de maneira clara diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 11, diz assim, verso 4. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua cabeça. Está vendo, pastor? Cabeça coberta, cabelo comprido, está errado. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça. Está vendo, pastor? Cabelo curto, cabeça descoberta. Pois é como se tivesse rapada. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. Eles pegam o texto e dizem, olha, está aí, homem com cabelo comprido, é errado. Mulher com cabelo curto, é errado também. Homem tem que ter o cabelo bem feitinho. Mulher com o cabelo o mais comprido possível. Entenda o seguinte, eu acabei de falar. Para ser doutrina, de acordo com a regra da hermenêutica bíblica, tem que ter outros textos falando sobre o tema. Vamos lá comigo. Existe algum outro texto falando sobre comprimento de cabelo na Bíblia, sim ou não? Não tem. Você pode lembrar de Sansão, mas não tem nada a ver a história. Não tem, não vai ter. Então, se não tem, vamos olhar para o contexto. Qual o contexto que a igreja de Corinto estava inserida? Existia uma prática cultual, prostitutas cultuais, tinham a cabeça raspada. E olha o contexto do texto. Continuando o texto, a gente parou no versículo 6. Olha do 7 em diante. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Começa a ficar mais claro. Pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de... O que é que o texto está dizendo? É sobre comprimento de cabelo? É sobre estética? Sim ou não? O texto está falando sobre autoridade. Paulo está usando do sinal, do símbolo da época, que as prostitutas tinham a cabeça raspada, como uma maneira de demonstrar que elas não estavam em submissão a nenhum homem, que elas eram livres para fazer o que queriam. E Paulo usa do contexto da igreja, da cidade de Corinto, e dá essa lição. Não convém o homem profetizar estando debaixo da autoridade de uma mulher. Isso é feio. E aí a gente pode, em outro momento, falar sobre pastorado feminino e masculino. Que relação tem com esse texto aqui? Aí se aplica. E aí a gente consegue elucidar tudo isso aqui. Mas não comprimento de cabelo, não é isso que o texto está falando aqui. Meu amado, tem outras coisas para falar aqui, sei que o tempo não vai dar. Mas o legalismo também, para encerrar o legalismo, se aplica aos nossos dias. Não é só de 20 anos atrás, que quando eu comecei a ser cristão, eu tinha esses medos. Eu vou deixar de jogar bola, vou ter que usar a calça jeans direto, se eu for pregar tem que ser de paletó, não posso deixar meu cabelo crescer. Eu lembro que o meu irmão, na época, o Dias Neto, quando deixou, foi uma polêmica gigantesca, né, que ele deixou o cabelo dele um pouco mais comprido, e foi uma revolução de crítica em relação a isso, pegando esse texto contra ele. Depois, se você quiser, eu lhe dou algumas fotos. Eu não dou, porque ele tem algumas minhas piores, aí ele vai querer descontar, então... Mas existe um legalismo atuando nos dias de hoje também. Quem nunca ouviu críticas sobre a sua igreja a florescer por conta da cor da... Sim ou não? Legalismo, puro e simples. Me mostra texto bíblico para argumentar algo a respeito de uma parede que nos ajuda a ter um telão aqui no fundo. Legalismo puro, regras humanas, e buscam, cascavinham na Bíblia textos para dar fundamento para algo que não tem. Daqui a pouco, olha o profeta falando, essas mesmas pessoas estão criticando, espera alguns anos, olha o fundo da parede deles, da igreja deles, espera comigo só um pouquinho, porque pelo uso e pelo tempo cai em desuso. Quando é legalismo, isso acontece.
Pastor, tem luz na igreja? Isso é do diabo. Isso é pecado. Canhão de luz. Moving. Luz na frente, luz atrás. A igreja fecha a luz na hora do culto. E críticas em estética, em aparência. Legalismo puro e simples. Puro e simples. Eu ia aprofundar um pouquinho mais nisso aqui, mas o tempo não dá. Mas em nome de Jesus. Próxima quinta, a gente vai receber aqui na igreja o pastor Ivo, da Assembleia de Deus Renascendo em Cristo. É aqui, né? A igreja aqui. E aí não vai dar para eu completar a mensagem. Mas na outra, eu falo sobre a segunda parte dessa mensagem aqui, que a gente vai falar sobre o legalismo hoje, essa estética toda, que às vezes a nossa igreja é muito criticada, mas é legalismo puro e simples, regras humanas, aparência. Nós vamos falar sobre cristãos judaizantes. O que são isso, pastor? São cristãos hoje, que decidem por Jesus, mas querem voltar lá para o Antigo Testamento. E começam a guardar o sábado, começam a se vestir como judeu, começam a usar o kippá, aí já não como carne de porco, já não como um camarãozinho, já não como isso, aquilo, trazendo regras, enquanto que você vai lembrar, Atos 15, a única coisa que os apóstolos restringiram foi aquelas 4 coisas, e eles querem trazer essas coisas para hoje. Eu já preguei nessa igreja, e uma irmã veio aqui, uma visitante veio aqui, e me disse, pastor, você tem que usar mais texto do Antigo Testamento. Você usa demais texto do Novo Testamento. Na hora eu já saquei. Cristão judaizante, cristão querendo hipervalorizar o Antigo Testamento à frente do Novo Testamento. Mas isso a gente fala na segunda parte dessa mensagem, em nome de Jesus. O que nos importa é que Cristo nos chamou para a liberdade. Em Cristo nós somos livres, no Senhor nós somos livres, em nome de Jesus. Colossenses 2,17 diz, estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Toda regra humana é sombra. A realidade encontra-se em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Um porém, para a gente encerrar. Gálatas capítulo 5, verso 13, diz assim, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Nossa igreja tem iluminação, sim ou não? Tem jogo de luz. Mas existe um limite. De vez em quando eu falo com o Dias Neto, que é o líder do MCA. Dias Neto, os meninos estão jogando o moving demais na cara da igreja. E aí, na hora da oração, vem aquele negócio claro no rosto, e a pessoa abre para saber o que é. Porque tudo é com decência, é com cautela. Assim como a nossa roupa, o aspecto do culto, tem limites também. Então não usa da liberdade, de repente entra na igreja e está o som lá nas alturas, um pancadão aqui na igreja, jogo de luz para todo lado, fumaça, ninguém vê um ao outro. Não é porque a gente tem liberdade para fazer um aspecto mais moderno, uma igreja mais moderna, usar da tecnologia para glorificar o Senhor, que nós vamos arregaçar nesse negócio. Não é porque você tem liberdade para, a mulher pode usar calça, que você vai usar qualquer calça, qualquer vestimento. Qualquer cabelo. O pastor disse que não importa o tamanho de cabelo para mulher ou para homem. Então pronto, amanhã mesmo eu chego com o meu aqui de tal cor. Chamando atenção para si. Liberdade. Tatuagem é errado ou não, igreja? Quem acha que é errado? Quem acha que não é errado? Quem não sabe opinar? A grande maioria, pelo menos que eu vi. Nós vamos falar sobre isso no próximo culto. Não falta. Daqui a 15 dias. Mas em nome de Jesus, Deus nos chama para essas questões, em nome de Jesus. Entenda que o Novo Testamento não está baixando o nível do Antigo Testamento. Ao contrário, Jesus eleva o nível muitas vezes mais. Mateus 5:20, para a gente encerrar. Se você puder, fica de pé. Vamos ler esse texto aqui em pé, para a gente já ir entendendo que está encerrando, e o pastor ir se conformando que o tempo não deu mesmo. Mateus capítulo 5, verso 20 diz assim, pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Jesus está aumentando o nível ainda muito mais do que o Antigo Testamento. Não queira achar que, eu sou da nova aliança, tudo pode, a liberdade em Jesus. Não, agora o coração importa muito.
João 4:23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Espírito e em verdade. Não só cantar por cantar, não só aparência, não só seguir regras por seguir regras, porque o meu Pai